Bom, lembrando aqui, vamos seguir com o nosso Maio Náutico. Lembrando que o Maio Náutico tem o apoio da Faculdade de Bertioga, da FAB, do Fórum Náutico Paulista, do Biro Visit de Bertioga e do Circuito Litoral Norte de São Paulo, que é o consórcio das cidades dos municípios do Litoral Norte. Dando continuidade aqui para os nossos convidados, palestrantes, que eu tenho o maior prazer em anunciar aqui, que são palestrantes conhecidas e amigas minhas, a Bianca Colepicolo e a Daniela Marcondes, tá? A Bianca trabalhou comigo, teve na Secretaria dela, Junta de Turismo do Governo do Estado, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ilhabela, e atualmente ela é presidente da Abinova. A Daniela Marcondes, que vai dividir com ela essa apresentação, doutorando em mudança social e desenvolvimento de turismo pela USP e técnica em desenvolvimento de iniciativas de turismo de base comunitária, né, que é o TBC, um turismo que está em altíssima aí, e é um turismo de todos os municípios turísticos por sua modalidade de ser sustentável e trazer muitos benefícios para as comunidades tradicionais aí. Elas vão apresentar sobre o tema presença de comunidades tradicionais em área costeira, turismo de base comunitária, um pouquinho sobre essa nova tendência do turismo. Sejam bem-vindas, Bianca Colepicolo e Daniela Marcondes. É um grande prazer receber vocês duas, são pessoas especiais aí e queridas aí pelo Litoral Norte como um todo. Bom dia. Obrigada, Gustavo. Bom dia, Dani. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está assistindo. Eu faço parte do Fórum Náutico desde 2018, né, quando estava lá no governo do estado. A questão do turismo náutico é uma questão muito sensível e quanto mais a gente se aprofunda, a gente vê que tem questões técnicas e regulamentares a serem desenvolvidas para que o turismo náutico, de fato, ocupe o espaço que ele merece ocupar no Brasil. E aí, falando muito também, falando diretamente do estado de São Paulo, tanto na questão dos mares, né, como na questão dos rios, assim, a gente tem potenciais enormes, mas a gente precisa de regulamentação, precisa de organização. Então, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada pelo evento em si, que está sendo maravilhoso. É muito importante para o Circuito Litoral Norte, né, Gu, essa iniciativa, porque a gente aqui tem projetos incríveis, né, que precisam sair do mundo das ideias e irem para a prática. E aí, hoje a gente veio, eu e a Dani aqui, com uma proposta de falar muita coisa sobre lei mesmo, sobre regulamentação, porque a gente se depara na prática com problemas técnicos para o desenvolvimento do turismo e que podem ser resolvidos com conversa, com lei, com regulamentação. Quando surgiu a proposta de falar das comunidades tradicionais nas áreas onde acontece o turismo náutico, de imediato eu pensei na Daniela Marcondes, que tem um trabalho efetivo e muito produtivo, mas muito consciente com as comunidades em si, porque a gente está sempre em uma, vou dizer assim, numa berlinda, né? Porque quando você fala de comunidade, você traz um conceito um pouco errado, como se fosse uma questão de social só, como, assim, vou fazer turismo de base comunitária. E o turismo de base comunitária ele é entendido por muita gente como se fosse um turismo vizinhas que precisam ser ajudadas. E é exatamente esse conceito que a gente quer começar explicando, assim, que não é isso, né?
a gente está falando de um turismo de experiência, a gente está falando de uma qualificação do turismo, uma qualificação do turista que visita o destino, e aí muitas vezes repito isso também, assim, qualificação do turista não é dizer que o turista é mais rico, mais pobre. O turista qualificado é o turista que aprecia, que gosta do que o seu destino tem para oferecer. E aí a gente cai sempre nessa... quando você fala de turismo de base comunitária, assim, é você oferecer para o turista a comunidade que tem, com os costumes, com as experiências que tem na comunidade, e não tem nada mais rico e mais qualificado do que alguém apreciar isso. Então, Dani, eu vou te fazendo as provocações hoje, com base na minha experiência como secretária. Vou te fazendo as provocações técnicas, assim, né? Vamos primeiro começar a entrar nessa área, assim, o que é esse turismo de base comunitária, Dani? Vamos, bom dia. Eu queria agradecer o convite, Felipe, Guga, obrigada pela introdução. É um prazer estar aqui, foi até agora muito interessante. Ontem eu não tive a oportunidade de participar, mas as falas, né, que eu estou vendo do Luiz Felipe, depois do professor Gilberto, eu acho que elas vêm fortalecer essa perspectiva que a gente trabalha de organização e fortalecimento do turismo de base comunitária. A minha atuação é aqui no litoral norte de São Paulo, mais em Ilhabela, e agora estou expandindo para Bertioga e também São Sebastião. E aí eu essa primeira área, quando a gente fala sobre turismo de base comunitária, eu tenho percebido já há algum tempo, mas especialmente com esse momento que estamos passando de pandemia e todas essas provisões do que vai acontecer com a nossa economia, o que vai acontecer com o setor do turismo, e o turismo de base comunitária ele tem sido visto como mais um segmento do turismo, né? Então, é uma atividade que pode ajudar na retomada da economia. Bom, aí eu vou trazer o conceito e a perspectiva que a gente trabalha na academia também, as pessoas que estudam e trabalham turismo de base comunitária, ele é um modelo de gestão do turismo. É uma atividade de turismo de baixo impacto, como o professor Gilberto bem colocou. Ele ainda assim precisa de infraestrutura, que são os nossos desafios, que eu e a Bianca vamos bater um papo agora, de legislação e de toda essa estrutura necessária, mas principalmente o turismo de base comunitária ele é feito pelas bases, ou seja, por comunidades, por organizações que se auto-organizam e que fazem o protagonismo e a gestão dessas atividades. Essas atividades, geralmente, elas estão ligadas com a cultura e com as principais atividades econômicas. Aqui no nosso litoral, a gente pode ver a pesca sendo um elemento muito importante, então, já que a gente está nesse fórum náutico, eu trago a pesca, sendo um elemento muito importante. A pesca é a principal atividade de muitas comunidades e o turismo de base comunitária ele vem complementar essa atividade com a visitação do turismo, com o compartilhamento do conhecimento tradicional, dessa experiência que o turista pode ter ao vivenciar e se aproximar dessas culturas diferentes, desses modos de saber fazer que não são do nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de qualificar, né, o turismo no litoral, o turismo de base comunitária ele pode ser um aliado nisso, né? Ele pode ser uma ferramenta de educação para o turista e a gente começar a desconstruir esse modo de fazer turismo no nosso litoral, que está só baseado no sol e praia, e começar a trazer outros elementos de importância que valorizam tanto a atividade primária, a cultura local e as pessoas do local. Acho que, Bianca, você... Sim. Aí na prática, né, Dani, o que a gente vive, assim? A gente vive locais
que a gente divulga para os turistas, que são locais de residência de comunidades, né, caiçaras, comunidades tradicionais caiçaras, e que se tornam atrativos turísticos e que acaba recebendo um turismo de massa, por embarcações também. Sim. E aí tem toda essa questão que eu acho que a gente precisa, para começar do começo, falar da regulamentação, você usa um termo que eu acho fantástico, que é do maretório, né? É isso? As comunidades estão usando esse termo, né, maretório para o território marinho e território terrestre, mas para diferenciar, todos são território, né, mas para diferenciar esse espaço marinho. E aí, assim, tem uma questão de você receber muitas embarcações em um local onde as comunidades continuam com as suas atividades rotineiras, e aí tem toda uma questão de segurança e tudo. Então, a gente começa a falar de turismo em territórios que têm comunidades, falando dessa regulamentação, né, dessa organização do mar, né? Sim, eu acho que a gente fala de duas coisas, né? A gente fala que o turismo de base comunitária está acontecendo, está sendo organizado por essas comunidades que recebem esse grande impacto e que estão vendo o seu dia a dia ser transformado e a perca desse território terrestre, da costeiro e o maretório, em função dessa pressão grande. Então, o turismo de base comunitária é uma forma também para que a comunidade protagonize o tipo de desenvolvimento que ela deseja e como que ela quer que isso se dê em seus territórios. E aí a gente também vai falar de políticas públicas, né? A ausência do protagonismo dessas comunidades, a falta da voz deles na elaboração de políticas públicas, que muitas vezes vem de cima para baixo, numa cultura histórica, não é uma crítica, é uma cultura histórica brasileira, da gente sempre pensar o que é melhor para o outro, sem o outro pensar junto o que é melhor para todos, né? E esse é um movimento que a gente precisa observar e transformar esse modo de fazer política e políticas públicas. A gente precisa ter esses territórios, a gente precisa envolver essas pessoas desses territórios na construção da regulamentação e da organização desse turismo. A gente sabe, por exemplo, Bianca, eu acho que a gente pode dar um exemplo de Castelhanos, né? Que é bem conhecido aqui no litoral, e a gente sabe que é o principal atrativo de turismo em Ilhabela, é o carro-chefe das agências de turismo. Não tem um turista que vem para Ilhabela que não queira passar um dia em Castelhanos, e com a regulamentação da capacidade de carga da estrada de Castelhanos, que limitou o número de veículos diários, houve uma pressão muito grande por mar. E essa pressão e esse aumento de embarcações para fazer o turismo via mar aumentou exatamente porque não há uma regulamentação, não há uma capacidade de suporte, não há nada que impeça que o número de embarcações cresça a cada temporada. A última vez que eu fiz esse levantamento de lugares nos barcos de Ilhabela, foi em 2018, no meu mestrado, e a gente tinha já 400 lugares nas embarcações, e a gente já sabe que isso aumentou bastante nos últimos anos. Então, é necessário a gente discutir esse turismo nas comunidades. Então, chegar a 1.000 pessoas por terra e mais pelo menos 400, 500 pessoas por mar, né? E esse número não está sendo utilizado. E aí tem... Então, assim, o que a gente está falando chegada das embarcações é a colocação de boias, né? De delimitação de espaços náuticos, só que com uma é importante para a comunidade nessa delimitação dos espaços, né? Porque a comunidade tem os locais de ancoragem das próprias canoas,
por exemplo, essa comunidade que a gente está, a atividade econômica é a visita ao cerco, é a pesca de cerco. Então, é uma pesca que exige 3 ou 4 saídas diárias para visita ao cerco. As canoas não são nem um pouco leves, são canoas de um só tronco, de madeira, feitas à mão. E não dá para puxar a canoa por dia. Essas canoas elas têm que ficar no mar para fazer o apoio da visita ao cerco. E no momento de temporada, que é um momento bem crítico, há alguns conflitos com relação a isso, choque de embarcações, porque, Bianca, um detalhe, né? Não são só as embarcações das agências de turismo, aí a gente soma isso, as embarcações em Ilhabela, a gente sabe como o turismo náutico é importante, somos conhecidas como capital da vela, né? Não à toa. E aí a gente fica com todos esses problemas de canoa, que quer dizer, já tem uma limitação física posta, então esses números eles têm que ser discutidos e quais são os limites disso. Além do que, eu gostaria também de pegar um gancho na fala do professor Gilberto, há o impacto disso na parte terrestre, né? Esse apoio. A gente precisa dos espaços de embarque e desembarque, que não acontecem em todos os cantos da praia. A gente sabe que sempre a praia tem um local adequado, já historicamente usado para isso, e um local do uso tradicional, as redes de pesca, os outros apetrechos que ficam na areia e que sempre ficaram, e que eles estão perdendo esse espaço sendo trocados por mesas e cadeiras para atender o turismo de massa. Então, é uma transformação. E aí, assim, pelo lado comercial, assim, eu vou falar, né, da promoção do turismo, quando a gente faz essa troca, a gente perde muito também dessa qualificação que estávamos falando antes do turismo e do turista, né? A gente torna o nosso lugar um lugar comum, ao invés de ser um lugar único e exclusivo, porque só ali tem essa comunidade, só ali tem esse costume e tal, a gente acaba transformando tudo num espaço que a pessoa pode ter em qualquer outra praia. E aí a gente fala um pouco assim também, né, da inserção da comunidade no mercado, né, do turismo, que apesar de as pessoas, a gente ter o conceito, ter a vontade e ter o mercado, a gente acaba barrando em regras, em coisas burocráticas que precisam ser vistas com mais carinho, especialmente pela gestão pública. Então, tem ONGs fazendo trabalho, tem as próprias comunidades buscando ter a documentação necessária para, por exemplo, transportar os turistas, né, na Via Náutica, mas, assim, é um trabalho que deveria estar sendo feito. A gente fez bastante coisa em Ilhabela, mas que tem que ser feito por todo mundo, né, que é a documentação para que o caiçara possa, além de utilizar o barco dele para pesca, ele possa fazer turista de forma regular, né? E esse é um processo que acaba até algumas vezes enroscando na escolaridade, né, Dani, dos pescadores. A gente tem um problema grande com isso, né? Porque para atender um outro tipo de público, né? Um outro poder, não para atender as comunidades e não para atender esse turismo nas comunidades. E o que a gente enfrenta é que a própria ausência do Estado nessas comunidades, por exemplo, em prover educação
né? Fez com que muitas das comunidades, e aí em Ilhabela podemos colocar como uma questão bem forte, muitas dessas comunidades a gente tem os mais antigos com baixíssima escolaridade, e a gente tem uma exigência das leis, das normas da Marinha, uma escolaridade para algumas carteirinhas de pesca, alguns registros de pesca possam ser tirados. E tem uma outra, como, por exemplo, a ESEP, que é uma carteirinha de condução e precisa ter uma escolaridade determinada que esses comunitários não alcançam. Então, eles não conseguem fazer a prova, eles não conseguem se inscrever nesses processos. E tem uma outra questão. A gente precisa, para esse turismo que vem nascendo nessas comunidades, eles precisam serem regulamentados para as atividades primárias, né, que é o foco, a ter marginalizados, porque hoje muitos desses pescadores têm medo de exercer a principal atividade, e o que acontece é que muitos vendem suas canoas e saem dos seus territórios exatamente por serem proibidos de exercer as suas atividades. E isso realmente é uma coisa muito séria, Bianca, e dá espaço para essa massificação do turismo que a gente vê hoje e a perca desse patrimônio, né? Porque essa cultura toda é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio nosso, e se a gente e esses caiçaras, eles perdem esses espaços, esses lugares, nós estamos perdendo também. E aí, como o Luiz Felipe falou, está todo mundo perdendo, porque a conservação da natureza está perdendo, o turista vem para ver a conservação da natureza, então a gente começa a autodestruir uma cadeia inteira, né? É aquela figura da cobra comendo o próprio rabo. Sim, tá um barulhão aqui, gente. Desculpa que tá passando lixeiro, essa coisa de trabalhar em casa e o cachorro late, enfim. A questão tem a questão da regulamentação, de poder utilizar a embarcação, e a gente teve uma experiência muito forte também em Castelhanos com relação ao serviço na praia, né, de alimentação. E aí eu vou voltar aí há bastante tempo, porque é um incômodo meu pessoal com relação à Anvisa e aos regramentos para se abrir estabelecimentos. Em Bertioga, inclusive, eu tenho um estabelecimento, tipo, uma vez, depois de alguns anos, eu voltei e ele estava totalmente transformado, tinha perdido todas as características dele, que tinham me encantado muito, assim, tradicionais e tudo. E quando a gente fala de turismo de experiência, turismo de base comunitária, a gente não pode mexer na instalação física, né? Que é o que a regra da base se baseia. A gente precisa manter tudo como é, primeiro porque a gente está mantendo a vida das pessoas e os costumes dela, e isso é qualidade de vida para o caiçara. Segundo, isso é exatamente o que ele quer ver. Ele quer ver como é que as pessoas vivem, como é que elas estão. Ele não quer ver a mesa de inox, o azulejo de 3 metros e o granito, né? E quando eu estava na secretária adjunta de turismo no estado, eu participava também do Conselho de Segurança Alimentar do estado, falando sobre isso. Primeiro que a gente não tem dados no turismo sobre segurança alimentar, e é uma das, aqui no Brasil, né? E ele é um dos principais fatores que fazem um turista voltar ou não a um destino, se ele comer alguma coisa, ele passa mal, ele fica com uma experiência péssima, independente do lugar ser maravilhoso. E segundo, que assim, a gente precisa começar a adaptar as coisas para que o turismo de experiência de fato ocorra. Em Castelhanos,
eu queria que a Dani contasse um pouquinho do projeto Comer e Morar, que foi feito lá, e aí ele chegou exatamente nesse impasse. Bom, agora a gente resgatou receitas, agora a gente tem a comunidade querendo apresentar o trabalho de alimentação, né, que se faz para o turista, querendo ter renda com relação a isso, mas a gente não consegue regulamentar. Então, nós trouxemos a Zezé Zago, que fez uma experiência que já tinha vindo do Valdemar, de Mogi, que é da Vigilância Sanitária Regional, que fica em Mogi das Cruzes, que é assim, a segurança alimentar não está diretamente ligada com a instalação física, em sim com as boas práticas de manipulação do alimento. Então, a Zezé fez um piloto com 7, se eu não me engano, 7 casas. 7 empreendimentos, 7 casas, né? 7 famílias, de dar toda a orientação e fazer um manual de boas práticas para eles, para que essa alimentação tivesse segurança alimentar, sim, sem ter que alterar de forma absurda a instalação física dessas casas. E aí a gente fez tudo bonitinho, aí chega na parte assim, ó, saneamento, porque falta nas praias, a água, para estar dentro da legislação, ela precisa ser uma água clorada, e falta também o descarte, né, do esgoto. E chega na questão de uma questão de sistema, que a gente já falou com 2 deputados do sistema. Quando você coloca um CNPJ, se você colocar um CNPJ de pescador, ele não consegue dar o alvará de vigilância sanitária, e se você abrir uma empresa para o pescador, ele perde os direitos dele como comunidade tradicional. Então, assim, a gente ficou nesse impasse até hoje. Mesmo tendo a boa vontade da vigilância sanitária da cidade, o Edinho teve uma super... Foi ótimo, assim, super parceiro, né? Mesmo tendo uma pessoa super técnica, que às vezes é Zago junto, mesmo tendo apoio da prefeitura no geral para tudo acontecer, a gente parou em algumas coisas que a gente não conseguiu concluir o processo. Que, quando concluído, espero que se conclua pelo Comer e Morar ainda, Dani, vai ser um exemplo para o Brasil inteiro, né? É um piloto. Sem dúvida. Eu estou aqui, Felipe, só vou fechar a fala para a gente abrir para as perguntas, só para terminar o que a Bianca colocou. Realmente, assim, para a gente caminhar, é muito importante o diálogo do poder público com as comunidades e esse apoio, tanto apoio financeiro, como apoio na elaboração de políticas públicas que reflitam a realidade, né? E que tragam para a gente soluções para esses problemas. Então, uma coisa que a gente estava falando com relação às carteirinhas de pesca, a Ilhabela fez com excelência e qualificação dos... nem é qualificação, mas a Ilhabela pagou por todos esses cursos para os pescadores tirar a carteirinha. São cursos que são disponibilizados 1 por ano pela Marinha, são super concorridos, e é o principal instrumento de trabalho, é a gente dirigir sem habilitação. Então, a Ilhabela regulamentou todos esses pescadores e fez toda essa articulação com a Marinha, através do Instituto Ânima, que fez isso com excelência. E também tivemos a parceria da Prefeitura nesse projeto Comer e Morar, para regularizar os empreendimentos de alimentação. Então, quando a gente consegue ter o recurso público e esse diálogo com o poder público para escutar quais são os problemas da base, a gente precisa resolver para resolver esses problemas, a gente consegue encontrar soluções que são boas para todo mundo, que é boa para o munícipe, que é boa para o próprio caiçara envolvido, que é boa para a prefeitura, que é boa para o turismo, que todos nós estamos buscando. Então, eu encerro aqui, Felipe, e te abro para as perguntas.
Daniela e Bianca, primeiro, muito obrigado aí pela alta relevância do tema. É um tema que está em altíssima discussão, pela importância que tem o turismo de base comunitária nessa retomada e pela importância que ele tem para a cultura e a história de cada um dos destinos, né? Eu acho que é o turismo que, como a Bianca citou, ninguém vem para cá para ver azulejo, né? Para ver as coisas como elas são em São Paulo. Elas vêm aqui para ver como é que o caiçara vive, como é que a história do lugar é. Nada melhor do que o turismo de base comunitária para contar isso, né? Eu tenho convivido aqui com o Circuito Litoral Norte, uma série de inícios de trabalho de turismo de base comunitária, e alguns já consagrados, como, por exemplo, a tribo indígena do Rio Silveiras, que é em Bertioga, em São Sebastião. A gente vê a Rota Caiçara de São Sebastião, que é da Associação dos Pescadores de Boiçucanga. Nós temos também o turismo de base comunitária em Castelhanos, e nós temos a maricultura lá em Caraguatatuba, na Ilha da Cucanha, que também é um turismo que vem se desenvolvendo. Cada um deles num estágio diferente, e existe uma discussão de se existe um padrão, se não existe um padrão, como é que se pode estruturar o turismo de base comunitária para que ele esteja de fato credenciado a ser um turismo, mas que ele tenha um volume que se torne sustentável. É uma discussão até que eu tive com a Dani, e eu vou seguir com essa discussão numa próxima oportunidade, porque tem algumas perguntas aqui do público, mas assim, o assunto é tão interessante e abre tantas arestas aí para a gente, né, porque está em fase de crescimento e as pessoas estão compreendendo a trabalhar da forma correta, da forma sustentável. E eu tenho aprendido bastante com a cesta de uma forma sustentável e equilibrada para essas comunidades, para de fato favorecer e respeitar a cultura aí dessas comunidades. Então a gente vai conversar bastante, Dani e Bianca, sobre isso. Eu espero contar com vocês também. Eu vou passar uma pergunta do Herbert, provocar um pouco sobre isso. Então eu vou narrar a pergunta do Herbert para vocês e aí vocês vão poder discorrer sobre isso. Dani, a pergunta está voltada aqui para a Dani. Dani, quais soluções existem para a estruturação do turismo de base comunitária, considerando que muitos municípios não possuem recurso suficiente para esse apoio? Acho que até vem um pouco de encontro com a minha dúvida, né? Como é que essas comunidades fazem para desenvolver esse turismo, sendo que nem todos os municípios têm recurso, né, para ajudar essas comunidades? Legal. Então, eu deixo aí para a Dani. Eu acho que, primeiro, só para pegar esse primeiro comentário seu, não existe uma regra. Olha, o turismo de base comunitária ele se encaixa nesse quadradinho. Exatamente, a gente está saindo desse quadradinho. Cada comunidade é uma comunidade, cada comunidade quer mostrar uma coisa diferente da sua cultura. O que é o turismo de base comunitária? É a autogestão, é o protagonismo. Ele é turismo de base comunitária uma vez que ele seja organizado, executado, protagonizado, gerido pela comunidade. É como se uma agência, uma operadora, vamos colocar entre aspas, para a gente trazer um pouco para esses nomes do turismo, né, do mercado, é como se ela tivesse uma operadora de turismo. Então, ela vai montar, o produto dela é o patrimônio, nada mais, nada menos do que o patrimônio, é o dia a dia dela, é aquela paisagem, é o saber fazer, é o que ela é, por essência. Então, quando a gente começa a colocar essa essência, né? Como que a gente desenvolve isso? Realmente é um desafio. E o que eu tenho visto e o que eu tenho vivenciado são, primeiro, as próprias comunidades se organizarem, as próprias comunidades terem um grupo que elas olhem e falem assim, olha, a gente quer fazer. Tá, o que a gente quer fazer? Então, a gente pode fazer isso, então, o que fazer e até onde quer se dedicar a isso. E acho que a gente está num momento muito interessante aqui no Litoral Norte. A gente tem o Circuito Litoral Norte, que une os 5 municípios do mapa do turismo. E acho, Guga, que tem um papel fundamental, tanto porque vocês que vêm do governo do estado, como vocês, nós, né, do Litoral Norte, não vocês, nós, somos todos os nossos municípios. Além da gente ter recursos, o Litoral Norte tem um potencial para fazer
um marketing muito bom. O turismo de base comunitária ele tem uma certa dificuldade em comercializar, na divulgação e na comercialização. Então, as comunidades, uma vez que elas têm ajuda nessa divulgação, elas conseguem fazer a venda por elas mesmas, porque tem gente para tudo. Às vezes, a Maria da comunidade não gosta de cozinhar e fazer a gestão do Instagram. E o outro vai fazer o recebimento das reservas. A gente tem visto isso em todas as comunidades. Bom, Castelhanos é um exemplo. Castelhanos faz a gestão do próprio turismo. A comunidade recebe as reservas, faz toda a logística interna, todo o processo do turismo, ele é feito por rotatividade, então não são sempre as mesmas pessoas que vão trabalhar nas comunidades, e cada um participa. Tem um que faz a roça, que vende a banana para poder fazer o azumarinho, que eu não sei quem vai fazer, e o outro tem a farinha ou tem a taioba no quintal e vende também. Então, a gente gira um mercado interno que faz com que a roça faça sentido, que a pesca faça sentido e que todo mundo se sinta valorizado dentro do que sabe fazer. Eu vejo bastante nisso. As prefeituras, por mais que elas não tenham dinheiro, elas podem fazer parcerias. A gente não precisa de tanto dinheiro para fazer isso. Temos o exemplo agora do PEA Porto aqui, que junto com a Associação de Boiçucanga, eu estou trabalhando com eles fazendo a estruturação do Rota Caiçara junto com a comunidade. Então, assim, não é muito dinheiro envolvido, mas que a gente consiga organizar esse processo. É uma questão de organização para que eles sabem o que tem que fazer e como tem que fazer. Uma vez, e a gente vai ter uma rede de TBC aqui no Litoral Norte, né? Estamos trabalhando para isso, né, Guga? Fazendo aquele curso do Ministério do Turismo. E isso vai juntar todas essas iniciativas do Litoral Norte de ponta a ponta. Então, é mais um meio da gente fazer com que essas iniciativas saiam do papel. Dani, obrigado. Só fazendo uma inclusão no teu ponto, muitas vezes as prefeituras, os municípios, eles ajudam com a infraestrutura. Por exemplo, na Rota Caiçara de São Sebastião, a prefeitura fez um pier que permitisse a saída do barco para visita no cerco de pesca deles. Então, muitas vezes, a prefeitura ajuda através de um recurso de infraestrutura, né? E aí a própria comunidade ela aproveita essa infraestrutura para estruturar aí a operação turística e a recepção turística, como muito bem citado pela Dani. Dani, o assunto aqui levaria horas de discussão. É sempre muito legal discutir com você. A gente vai estar trabalhando junto nisso, sim, dos roteiros. Inclusive, o Estado está desenvolvendo rotas turísticas. Uma das rotas vai ser o turismo de base comunitária. A gente está conversando com o Contour. Eu vou até citar você para participar junto com o Contour nisso. E a gente vai estar junto aí com as comunidades, se Deus quiser, desenvolvendo uma rota bem competente e que possa narrar um pouco da história da nossa cultura aí para os turistas de uma maneira sustentável para cá. Obrigado, Dani, pela Obrigado, essa expertise. A Bianca, que já foi gestora do Estado, já foi gestora do município também. Muito obrigado pela participação. A gente vai seguir aqui com o evento por falta de tempo. Um beijo grande para vocês aí. Obrigado pela participação mais uma vez. Bianca, obrigado, viu? Muito obrigada. Parabéns, Felipe, parabéns, Ney, parabéns à Prefeitura de Bertioga pela realização desse evento também. Beijo grande. Um beijo, Gu. Beijo, Dani. Um beijo grande. Bom, agradecendo mais uma vez a Prefeitura de Bertioga, o prefeito Caio Mateus, na liderança do Ney Carlos Rocha, que é quem está realizando o Maio Náutico aí, que a gente segue com o próximo convidado agora, com a nossa próxima convidada, para dar andamento no nosso evento.